Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Todos nós já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão buscada, tão sonhada, está bem próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos de uma condição, que é arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. É um trabalho difícil, mas não impossível. Com determinação, com vontade, nós chegaremos lá. Não vai ser ainda nessa encarnação, mas nessa podemos conquistar alguns momentos de felicidade que nos mostram o que o futuro nos reserva. E para auxiliar nesse trabalho, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é de Mateus, que diz o seguinte: E Pedro seguiu, de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Vou repetir aqui as palavras de Mateus, que são importantes. E Pedro seguiu, de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Esta passagem está depois que Jesus foi preso pelos guardas dos sacerdotes e Pedro seguiu. E nós sabemos o desfecho. Depois, ele vai ser questionado se era seguidor de Jesus e ele vai negar. Vai negar 3 vezes. E aí ele lembra do que Jesus havia dito antes a respeito, na última ceia, de que ele iria negar Jesus 3 vezes. E Pedro disse: Não, Jesus, eu te amo, eu sou teu seguidor, eu nunca vou te negar. E aí vem o quê? O fracasso. O fracasso, como qualquer êxito tem suas causas positivas. Tudo são lições. E é importante a gente trazer isso para o nosso lado pessoal, porque quantas vezes nós fracassamos? Não é uma nem duas, né? Muitas vezes nós fracassamos e aí esmorecemos. Mas não, temos que aprender a lição. Tanto que a negação de Pedro sempre constitui um assunto de palpitante interesse nas comunidades cristãs. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor nos minutos difíceis? São perguntas que nós fazemos, não é assim? Quando analisamos os evangelhos. Mas é uma coisa que é útil examinar, que foi a sua invigilância. E trazendo isso para o nosso dia a dia, quantas vezes nós nos vemos nesta situação? Muitas vezes temos que ceder para o mundo, não é? Por quê? Porque, infelizmente, como o apóstolo, nós ainda somos invigilantes. Então, o fracasso de Pedro reside dentro da vigilância, na desatenção para com as advertências recebidas. Quantas vezes a vida nos adverte de um erro que nós vamos cometer, ou a nossa consciência, e o que acontece? Nós caímos na armadilha da invigilância e cometemos o erro. E isso acontece com um grande número de discípulos modernos. Desatenção e negamos. E vamos continuar negando até que aprendamos a ser um servidor fiel. Isso vai demorar? Vai.
bastante tempo, porque nesses 2000 anos, muitas vezes nós já nos aproximamos do Evangelho de Jesus. Nos aproximamos, ouvimos, entendemos, e quando chegou na hora de praticar, o que falou mais alto? O mundo. Porque quando estamos num corpo de carne, nós pensamos que aquilo ali vai ser indefinidamente. Esquecemos que quando nós nascemos só tem uma fatalidade. Um dia nós vamos retornar à pátria espiritual através da morte. Por isso que nos informa o Evangelho que naquela hora dos trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o mestre de longe, como diz a passagem. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados para ver o fim. Uma análise mais cuidadosa do texto esclarece o entendimento e conhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças por acompanhar o Cristo à distância. Por que nós acompanhamos o Cristo à distância? Porque temos medo de perder as gratificações imediatistas do material. Que quando estamos chamados a um testemunho importante, nós olhamos para o lado, temos dificuldade de aceitar as lutas redentoras e acabamos ficando entre os servos das convenções do mundo. É como se nós víssemos o Cristo de longe de binóculo. Nós não temos coragem de nos aproximarmos dele. É claro que aí vem o quê? O fracasso e o choro é amargo. Todos nós estamos na condição de Pedro. Ainda não somos firmes na nossa determinação de seguir e de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então, até lá, como diz Mateus, vamos seguir o Cristo de longe. Bom dia. Numa encarnação futura, nós vamos ter coragem de nos aproximar um pouco mais através do quê? Através das nossas ações. Quando conseguimos amar a Deus e amar o próximo, como nos pediu Jesus, estaremos aí junto com ele. Até lá, continuamos acompanhando Jesus de longe. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá.